Então, boa tarde a todos. Sou o Anderson, presidente da APEDI, Mato Grosso. É com muita satisfação, né, que viemos apresentar a nossa parceira, né, ela que é nutricionista há 31 anos, mestre em saúde pública da UFT, especialista em nutrição parenteral e geral, SNP, especialização em nutrição ortomolecular, nutricionista pelo Hospital Universitário Júlio Miller e representando a APD-MT, seja bem-vinda a doutora Ira Soraya ao Fórum Centro-Oeste de Nutrição. Obrigada, depois de tanto suspense para a apresentação, né? É um prazer, eu acho que todo esse currículo aí podia ser resumido só numa frase: apaixonada pela nutrição. Então, assim, é com muito prazer mesmo que eu estou aqui, gosto bastante de poder estar incluída nesses momentos, porque você percebe que tem mais pessoas que são usuárias daquilo que eu vou falar, né? Então, é diferente quando a gente fala só para profissionais e que, na maioria das vezes, nem tem experiência e nem pratica isso, né? Não trabalha com isso. E a gente aqui vai falar para a maioria das pessoas, eu acredito, né? Que sejam pessoas como você, que está aí apresentando justamente que é uma portadora de uma doença inflamatória. Então, eu vou aqui compartilhar a tela. Claro que depois dessa aula da Paloma, ficou até mais fácil, né? Bem mais fácil, aliás, porque ela já falou algumas coisas que vão me... que vai ser falado aqui na minha aula, então já foi comentado, a gente pode passar mais rápido, até porque o nosso horário está um pouco atrasado. Todo mundo me dá um ok aí se está vendo aí a minha tela? Tá ok? Então, vamos começar. As intolerâncias alimentares e as doenças inflamatórias intestinais. Esse é um tema, gente, bastante interessante, eu acho, porque, como você mesma disse aí inicialmente, muita gente fala muita coisa, né? Mas eu diria para vocês que falar até papagaio fala, né? O negócio é falar com baseado em ciência, baseado em alguns resultados. E eu estou trazendo aqui justamente esse olhar. Intolerâncias alimentares, que, aliás, é uma paixão dentro da nutrição, né? Eu trabalho muito com intolerância alimentar e alergia alimentar, e hoje com um olhar focado em doenças inflamatórias intestinais, né? Então, aqui a gente pode perguntar, mas por que é importante falar disso, né? Por que é importante? Esse trabalho aqui, deixa eu só reduzir aqui porque está me atrapalhando aqui. Esse trabalho aqui de 2017 foi um trabalho que eu gosto bastante dele, porque ele traz alguns questionamentos. É claro que eu vou colocar aqui uma tradução disso aí, eu só coloquei aqui a página para vocês saberem de onde eu tirei essa ideia, né? Mas a gente vai poder, então, traduzir essa tabela e aí discutir um pouco. Primeiro, os pesquisadores, eles fizeram as perguntas aos portadores da doença inflamatória e algumas perguntas bem assim, diretas e bem corriqueiras. Então, por exemplo, uma das perguntas era: você acredita que certos alimentos aumentam o risco de desenvolver doenças inflamatórias intestinais? E 47,6% dessa população disse sim. Então, é muita gente que falou isso, né? Outra questão que também foi feita: qual a importância que a dieta tem para ser gatilho para as crises da doença inflamatória? De novo, 67,7% dessa clientela disse muito importante, né? Uma outra questão que também foi feita: você evita alguns grupos de alimentos para prevenir uma recaída da doença? Olhem aqui que o percentual chegou a 75,5% das pessoas dizendo sim.
E aí isso vai fortalecendo, né, essa necessidade de falar sobre o assunto. Ainda sendo uma próxima questão era, você evita alguns grupos alimentares por acreditar que pode piorar o surto da doença? E aí esse percentual chegou a 85,7% das pessoas dizendo que sim, evitavam alguns grupos alimentares. Depois, uma próxima pergunta foi, você acredita que seria útil receber orientação nutricional de profissional qualificado? E aí 87,6% disse sim. Então, baseado nesses questionamentos, ainda algumas pessoas disseram, algumas, mas mais da metade delas, né? 66,2% mudou os hábitos alimentares depois do diagnóstico. Então, percebem como a nutrição, como a alimentação, ela está bastante envolvida no dia a dia das pessoas portadoras de doenças inflamatórias intestinais. E o que isso representa, né? Como é que a gente pode entender ou interpretar tudo isso, né? E aí, então, a gente pensa assim, o que pode resultar tudo isso que as pessoas falaram? A gente já sabe que as pessoas mudaram hábito, que as pessoas deixam de consumir alguns grupos alimentares, enfim, fazem transformações na sua alimentação, às vezes sob orientação e muitas vezes sem orientação. Eu falo isso porque no ambulatório que a gente faz de doenças inflamatórias intestinais, que é um grupo, né? Muita gente, quando chega na primeira consulta, ele é portador da doença há mais de 10 anos e ele nunca passou por um profissional nutricionista, porque nesse caso aqui eu estou falando de profissional nutricionista, né? Então é muito importante, porque as pessoas tomam decisão baseada nos achados, ou que a família acha, ou por algum vizinho fala que é bom, ou por alguém que tinha doença e falou que fez isso, enfim, as mudanças são feitas sem orientação qualificada, né? E o que a gente observa? Nesse grupo de pesquisadores, eles encontraram que 16% dos portadores de doença inflamatória intestinal eram desnutridos. Então, é muita gente, não é pouca gente, que já, por razões inúmeras, né, apresenta um grau de desnutrição. E aí, nesse gráfico aqui, a gente pode observar, tanto em pacientes desnutridos, que está em vermelho, quanto em pacientes bem nutridos, as deficiências acontecem em vários níveis, né? Então, nós temos desde anemia, e aí eu estou falando de anemia envolvendo vitaminas, principalmente, né? Então, 10% das pessoas desnutridas tinham deficiência em algum tipo de nutriente que causava anemia. A deficiência de ferro também acontecia nesses pacientes, em 10% no grupo que era desnutrido e 12% no grupo bem nutrido. Então, isso é importante porque as informações nutricionais, elas influenciam tanto pacientes desnutridos quanto não desnutridos. Nós tínhamos também aqui grupos com baixo colesterol, baixo triglicerídeos, tem uma hipoalbuminemia, que é deficiência de proteína, né, que está muito associada ao quadro de desnutrição, deficiência de vitamina B12. E aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essa deficiência de vitamina D. Observem que 90% dos clientes que apresentavam desnutrição tinham deficiência de vitamina D. 90% é um percentual muito alto. E isso faz com que a gente tenha alguns insights na condução nutricional, né? Então, provavelmente, quase que todos têm problema com a vitamina D. Problemas que ainda não estão bem esclarecidos, né? Se é por pura falta de exposição ao sol, ou se sim existe algum erro aí no metabolismo da vitamina D nos pacientes portadores de doença inflamatória intestinal. Tem também a deficiência de folatos, né, e a deficiência de zinco. Então, vocês observam que a desnutrição ela é causada por uma série de nutrientes que ficam comprometidos nesses pacientes com doenças inflamatórias intestinais, né? E aí, vamos entrar, então, agora no foco da nossa conversa, que é falar sobre intolerância alimentar. A gente já sabe que os pacientes podem apresentar desnutrição, que as deficiências de nutrientes acontecem vários, mas e aí? Será que existe uma intolerância alimentar que compromete isso, que piora isso? E antes de falar exatamente das intolerâncias, quais são, a gente precisa
clarear um pouco mais esse diagnóstico, né? O que é intolerância alimentar? Então, intolerância alimentar é uma dificuldade do corpo em ingerir, né, ou absorver algum nutriente, geralmente devido à falta de alguma enzima que é responsável pela digestão e processamento dos alimentos. Um exemplo claro disso é a intolerância à lactose, né? A lactose é um carboidrato que algumas pessoas, não tendo a lactase, a enzima que faz essa quebra desse carboidrato, apresentam alguns sintomas, como, por exemplo, gases, né? Beleza, então a gente já sabe o que é intolerância alimentar, vale um comentário aqui sobre o que é alergia alimentar, porque é muito confundido isso, né? E a alergia alimentar, então, ela é uma resposta que o nosso sistema imunológico dá, ou seja, de uma forma equivocada, anômala. Então, nós falamos que o corpo reage contra o alimento como se este fosse um agressor, né? Então, aqui nós vamos tratar de intolerância alimentar. Não vamos falar especificamente de alergias alimentares, ok? E o intestino nisso tudo? O que a gente pode dizer sobre o intestino? Se a gente considerar que o intestino é exatamente por onde passa todos os alimentos, consequentemente, partes mal digeridas estariam disponíveis para agredir essas células intestinais, né? Então, se você não tiver uma digestão ok, por falta de nutrientes ou por um trato digestório alterado, você vai ter maior possibilidade de que tenha moléculas maiores que não foram digeridas, que façam essa agressão nessas células intestinais. E aqui, então, eu coloquei essa figura para mostrar como, no intestino normal, normalmente, o que a gente observa é que há um consumo de um determinado grupo de alimentos. Quando eu tenho portadores de doença inflamatória, o mais comum é que a gente observa que esses hábitos alimentares e de vida, eles são bastante equivocados, né? Ou algumas coisas que a gente pode chamar de errôneas, como o consumo do tabagismo, consumo exagerado de bebidas alcoólicas, de produtos industrializados, e tudo isso talvez seja um fator que piora esse processo inflamatório dentro do intestino. E por que não acontece essas intolerâncias alimentares em maior proporção? Porque se você for conversar com todas as pessoas portadoras de doença inflamatória, nem sempre as histórias se repetem, né? Nem sempre as pessoas apresentam algum sinal ou falam, né, que tinham, né, uma intolerância alimentar até mesmo antes da doença. Por que isso não acontece? Porque existem mecanismos de defesa do trato gastrointestinal, né? Graças a Deus que isso existe. A primeira defesa é a nossa barreira da mucosa. Então, o epitélio intestinal, ele com as junções firmes, que a gente vai mostrar no próximo slide aí, e a Paloma já até comentou também, quando falou um pouco de desbiose intestinal, né? Por isso que eu falei que foi legal a aula dela antes. Então, nós temos essa barreira da mucosa, que é, sem dúvida, um fator de proteção. A microbiota também, e aí, de novo, né? A qualidade dessa microbiota e a quantidade dos soldadinhos do bem que a gente tenha vai fazer diferença na nossa defesa ou não. A secreção de sais biliares e as secreções pancreáticas. Então, se eu não tiver produção de sais biliares de forma adequada, produção de enzimas pelo pâncreas também de forma satisfatória, muito provavelmente a digestão dessas proteínas, desses alimentos, vão ficar comprometidas e a incidência de intolerâncias alimentares nessas pessoas. Outro ponto outro mecanismo que é importante na nossa defesa do trato gastrointestinal é a motilidade intestinal. Parece que nas doenças inflamatórias intestinais nós temos uma motilidade intestinal alterada. Você tem um aceleramento dessa motilidade. E nós temos também as imunoglobulinas, tanto imunoglobulina A, né, que está bem presente na nossa mucosa intestinal, que a gente chama de IgA secretória, como também imunoglobulina M. Beleza, então, para a gente ter todos esses mecanismos de defesa atuantes, é bem possível que a gente precise acreditar que só acontece isso numa pessoa que tenha
um estilo de vida saudável ou que faça, né, a maioria das vezes, ações em razão desse estilo de vida saudável. Ok. Então, se a gente, quando essas defesas não estão bem organizadas, né? E aí, o que será que acontece? Então, do lado esquerdo aqui do slide, vocês vão ver um intestino representado por essas células intestinais aqui, que estão com essas junções, ó, bem feitinhas, né? Então, junções saudáveis. O intestino está bem, com a permeabilidade bem garantida. Então, você não tem passagem, não tem como passar aqui moléculas grandes, né? Então, todas as bactérias ou vírus e os alimentos mal digeridos que venham no seu trato digestório, que você ingeriu, eles passam por aqui e saem nas fezes sem causar nenhum problema. Porém, quando a gente tem um intestino inflamado, é esse aqui do lado direito, então nós temos essas junções, ó, observem que elas estão partidas, até as células sofrem também algumas lesões. Muitas vezes essa mucosa aqui ela fica tão lesionada que a parte do muco até já saiu. E quando eu tenho esse intestino nessa situação, aí sim, a probabilidade de que alguma molécula grande atravesse aqui e entre aqui para dentro da nossa circulação sanguínea é bem grande. E quando isso acontece, a invasão aqui de micro-organismos ou moléculas grandes não desejáveis, as nossas células do intestino, do sistema imune também, reconhecem aquilo como um perigo e acabam chamando todas as células que fazem o processo inflamatório, como, por exemplo, os macrófagos, e vai fazendo aqui um processo inflamatório contínuo. Desculpe. Então, o quadro de disbiose intestinal, ela facilitaria o acontecimento de algumas intolerâncias alimentares. Bom, se nas doenças inflamatórias intestinais a mucosa do intestino está lesionada, e isso não é novidade para ninguém, o que te parece? Não parece que é óbvio que nosso intestino com disbiose vai ter um processo inflamatório maior e com isso a gente vai ter muito mais a possibilidade de ocorrer intolerâncias alimentares? Concorda que isso está correto? É o que a gente pensa realmente, é uma coisa que está, depois do que a gente conversou até aqui, parece que é uma coisa bem possível de acontecer. Então, as doenças inflamatórias intestinais estão associadas a intolerâncias alimentares? Eu também diria que acho que todo mundo aí está pensando que sim, né? Algumas intolerâncias devem ter a sua prevalência maior nesses pacientes devido a toda essa situação do intestino. Então, eu resolvi pegar essa ideia, né, dessa situação até aqui, e buscar na literatura o que a literatura fala em termos de alimentos que são mais provocadores de intolerância alimentar. E aí, claro que talvez nem todo mundo saiba, mas existem alguns alimentos que são muito mais causadores de intolerâncias e de alergias alimentares. E esses alimentos variam de países para países, né? No Brasil, a incidência maior de alergia alimentar e de intolerâncias é com leite de vaca. Mas outros alimentos também vocês já devem ter ouvido falar, que é o caso do glúten, que vem do trigo, da cevada, do centeio, da aveia, ou também o ovo, ou também o peixe, os frutos do mar, o amendoim. Então, eu fui na literatura, nesse momento, buscar a relação das doenças inflamatórias com estes alimentos. E aí, o glúten foi um dos que eu busquei com mais avidez, né? Porque muita gente fala do processo inflamatório do glúten. Mas será mesmo que o glúten ele tem toda essa participação aí na intolerância alimentar junto aos doentes inflamatórios intestinais? E aí, gente, eu encontrei, entre outros trabalhos, e não muitos trabalhos, na verdade, né? Mas esta meta-análise, e para quem não sabe, a meta-análise é uma aglomeração de trabalhos, tá? Então, quando você junta várias pesquisas
congregada num trabalho só, a gente chama isso de uma revisão, e aí a meta-análise, que tem todas umas características de pesquisa que não convém aqui a gente falar. Esse trabalho é de maio de 2020, então ele tem um ano, né, exatamente, que foi publicado, bem interessante. E o que os pesquisadores encontraram, né? Então, opa, eu voltei aqui. Nós encontramos aqui nesse trabalho isso aqui, ó. Essa revisão, então, encontrou um risco 9,8 vezes maior de doença inflamatória em portadores de doença celíaca. Doença celíaca, para quem não sabe, é uma doença causada por uma alergia, é uma intolerância absurda ao glúten, né? Que tem uma porção genética, né? Mas que tem muitos portadores desse gene que não desenvolve a doença, ou seja, a ambiência que você cria é que faz essa diferença, e na maioria das pessoas que apresentam doença celíaca, e só vai ser diagnosticada, às vezes, na vida adulta. Bom, então, eu já sei que os portadores de doença celíaca, eles têm 9,8 vezes mais chance de desenvolver doença inflamatória. E parece que a maioria deles tem um risco maior para colite ulcerativa. Deixa eu só ver aqui, porque eu estou vendo que está muita gente falando no bate-papo, eu não sei se estão querendo falar alguma coisa comigo. Se for, por favor, manda aqui no meu WhatsApp, que aí eu vejo aqui, para não interromper todo o raciocínio. Bom, então, sabendo disso, se eu tiver com um paciente na minha frente, portador de doença inflamatória intestinal, e que não traz essa informação de ser celíaco ou não, eu não posso descartar a possibilidade de que ele seja um celíaco, ou que ele seja um sensível ao glúten não celíaco também. Então, eu preciso fazer esse raciocínio, tomar esse cuidado para eu conduzir as condutas de uma forma equilibrada e com esse olhar também, né? Bom, o outro alimento que também apresenta algumas intolerâncias alimentares é o leite de vaca. E o que a literatura nos mostra? Nesse momento, o que eu encontrei na literatura é que a lactose e as gorduras do leite são dois grupos de nutrientes que, sim, acabam por provocar muito mais gases e diarreias nesses pacientes portadores de doença inflamatória intestinal. Então, não quer dizer que todo paciente tenha a intolerância ao leite de vaca, mas eu não posso esquecer disso como profissional nutricionista quando eu estiver fazendo a minha avaliação e conduta dos pacientes, né? Depois desses dois alimentos, eu fui... não é surpresa, porque a gente já até sabia, mas existe esse grupo de alimentos que a gente chama de... que são carboidratos fermentáveis, fruto, óleo, monodisacarídeos e polióis, que apresentam associação à piora dos sintomas nesses pacientes. É o que a gente chama, e vocês talvez já ouviram falar, de FODMAPs. As pessoas às vezes pensam que é Food Maps, não é FODMAPs. Ok, esse trabalho mostra aqui que são alimentos, e aqui traduzindo, né, são alimentos, vejam vocês aqui, bastante comum na alimentação de qualquer pessoa. E se essas pessoas portadoras da doença inflamatória intestinal fazem uso, consumo frequente desses alimentos, eles apresentam a possibilidade de piorar os sintomas, principalmente gases e diarreia, que são sintomas já bem associados a isso. Então, vejam vocês que tem aqui, olha só, nos vegetais, os cogumelos, o alho, a pera, a cebola, e olha só, alho e cebola são coisas que a gente usa todos os dias, principalmente aqui falando de alimentação do brasileiro, né? Então, o tempero que a gente usa é alho e cebola. Imagine se a pessoa faz isso, e eu, por exemplo, que sou uma apaixonada por cebola e alho e uso grande quantidade disso na minha alimentação, complicaria muito mais a vida e nem atenta para isso, porque acha que esse tempero é muito natural, né, e que isso não faria mal. Então, no grupo das frutas e das castanhas, nós temos aí a melancia, a nectarina, a maçã, né, a pistache, que também é uma castanha que provocaria esse aumento de gases. Nos laticínios, o leite de vaca, os sorvetes, o iogurte. Nas fontes proteicas, então, a carne bovina,
os frutos do mar, os processados, como salame, presunto, salaminho, salsicha, os cereais, né, o pão, os cereais, os biscoitos industrializados, o açúcar, o mel, que é considerado um alimento extremamente nutritivo. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, é uma coisa que quem já me ouviu em outras situações, eu sempre falo disso, gente. O alimento, a gente pergunta assim, fala assim, mel é um alimento saudável. A primeira coisa que vocês precisam pensar é para quem? Para quem que esse alimento é saudável? Sim, às vezes as pessoas chegam no consultório perguntando, mas linhaça faz bem? E eu sempre penso, faz bem para quem? Vamos ver a sua situação e aí a gente vai dizer se para você faz bem. Essa questão de individualizar as condutas é muito importante por isso, porque muitas vezes a gente vai achar leite de vaca é um alimento saudável? Sim, pode até ser, mas não para o portador de doença inflamatória em crise, pelo menos. E é isso que a gente vai falar a seguir aqui nas nossas condutas. E aí, depois que a gente avaliou a questão do glúten, a questão do leite de vaca, eu fui atrás de saber qual era a relação com esses outros alimentos que são alergênicos para alguma fração da população. Então, amendoim, ovo, frutos do mar. E o que eu encontrei na literatura? Em relação a esses alimentos, não existe nada. Não existe nada que mostre esta relação, tanto direta como indireta. Então, isso é importante, é muito importante para o profissional nutricionista e para vocês que são portadores da doença entenderem esse processo. O profissional nutricionista ele precisa avaliar muito bem e te explicar direitinho se sim ou se não você deveria excluir esse grupo de alimentos, porque puramente por ser portador de doença inflamatória intestinal, não quer dizer que você tenha uma intolerância a estes grupos de alimento. E como que a gente ameniza, né, esse problema todo aí? Saber se existe, se não existe, como que a gente pode fazer isso? Até porque intolerância alimentar, gente, não existe exame. Não existe exame que vá falar, sim, você é intolerante, sim, você não é intolerante. O único exame que faz é de intolerância à lactose, mas que nem precisava fazer, porque a clínica sempre vai ser soberana e os sintomas e sinais dizem tudo. Então, aqui, lembrando os sintomas mais comuns, né, da doença inflamatória intestinal, nós temos a diarreia, os gases, as dores abdominais, a perda de peso, a fadiga. Então, lembrando que nenhuma dieta pode promover a cura da doença inflamatória intestinal. Isso é muito importante. Então, se alguém falar isso para você, essa pessoa está blefando. Não existe essa possibilidade. A nutrição, ela atua como um coadjuvante desses sintomas. Então, o que a nutrição vai fazer? Com que a melhora da sua qualidade de vida, ela pode, inclusive, pelo processo de ser anti-inflamatória, claro, contribuir para a redução dos momentos de recidiva. Isso eu acredito muito, né? Se você mantiver um sistema de anti-inflamatório muito legal, é bem possível que as crises vão passar bem mais longe de você. E como que a gente faz isso? Então, agora eu vou entrar aqui num passo a passo bem detalhadinho e facinho, para se tem profissional nutricionista aqui me ouvindo, vai poder agregar ao trabalho dele. E se você, que é o portador, for buscar um profissional nutricionista, também vai saber quais pontos deverão ser questionados e avaliados junto ao profissional nutricionista, ok? Então, a primeira coisa que o profissional tem que fazer contigo é uma história clínico-nutricional detalhada. E aí, eu, na minha experiência, sugiro aplicar o QRM, que é o questionário de rastreamento metabólico. Esse é um questionário que a nutrição funcional já usa há algum tempo, e que traz uma informação bem interessante do ponto de vista das intolerâncias alimentares, né? Através desse questionário, com os sinais e sintomas, a gente consegue fazer essa relação das intolerâncias alimentares. E aqui eu vou mostrar, então, para vocês esse questionário, até para as pessoas terem um pouco mais de ideia. Não sei se alguém aí já conhece, mas, obviamente, que a maioria talvez não. Então, é um questionário onde nós vamos dar notas
aos sintomas. Então, olha, se nunca ou quase nunca teve o sintoma, vai ser 0, e 4, se frequentemente teve, o efeito foi severo. Então, cada parte ou sistema do nosso corpo, cabeça, olhos, ouvidos, vai receber uma nota aqui em relação à frequência, né? Então, eu tenho dor de cabeça, se eu tenho todos os dias dor de cabeça, a nota vai ser 4, se eu não tenho, vai ser 0. E assim vai fazendo para todos os outros sistemas. Tem várias perguntas. E aí, no final, eu vou ter um total de pontos. Em cima desse total de pontos, eu vou fazer uma interpretação. E se eu tenho menos de 20 pontos, praticamente essa pessoa não tem a menor chance de ter uma hipersensibilidade. Lembrando que aqui nós vamos fazer relacionado aos sintomas antes da doença. Porque os sintomas, gente, como diarreia, gases, dor no estômago, ou problemas de pele, se é relacionado à intolerância alimentar, essa pessoa tem isso por muito tempo. Então, mesmo que ela já tenha 5 anos de diagnóstico, ela é capaz de lembrar, porque ela é capaz de dizer assim, olha, eu sempre tive um intestino que, ora eu estava constipada, ora eu estava com diarreia, eu sempre tive muita cólica intestinal, ou eu sempre tive lesões na pele, sabe? Então, são coisas que não dá para 40 pontos, eu já posso dizer com absoluta certeza a existência de hipersensibilidades. E mais ainda, alguns sintomas bem específicos são bem específicos para uma intolerância X. Então, eu sei que glúten e doença celíaca, intolerância ao glúten não sensível, também tem sintomas bem específicos que eu preciso focar o olhar nele. Então, é baseado nisso que a gente faz as relações com as intolerâncias alimentares antes da doença. Continuando, então, o passo a passo, depois que eu fiz essa história, né, eu já sei ou não, claramente se o paciente é um possível portador de doença de intolerância alimentar ou não. Aí, o que eu vou fazer? Pensando no momento de crise, gente. E a gente chama de crise aquele momento de diarreias, aquele momento de muita dor, que normalmente é como o paciente chega para a gente no hospital ou no consultório, né? Elas duram, em média, 2 semanas. É óbvio que tem gente que fica 30 dias com diarreia, às vezes até mais que isso, e tem gente que resolve a diarreia em 15 dias, né? Consegue, com medicação, com toda essa mudança, melhorar essa crise. Nesse momento de crise, qual seria a melhor conduta do ponto de vista nutricional? Eu preciso provocar um repouso intestinal. Lembra? É só voltar o pensamento para aquela imagem lá que eu coloquei os 2 intestinos um lado a lado. O intestino que está todo lesionado. A mucosa do intestino ela consegue ser refeita, né, rapidamente, em torno de 10 dias. Então, é um tempo legal para eu dar um repouso para esse intestino e ela conseguir fechar aquelas junções. Claro, com alimentação adequada, tanto de fibras, né, quanto de consistência da alimentação, eu consigo fazer isso. Então, por isso que o repouso intestinal, ele baseia numa dieta de consistência modificada, então eu não vou dar uma alimentação normal para o paciente, né? De preferência isenta de lactose nesse momento, pelas questões dos gases que as pessoas queixam muito, reduzirem açúcar, que também aumenta a fermentação, e os carboidratos fermentáveis, principalmente de farinhas brancas e excesso de gorduras, porque muitas das diarreias estão associadas à perda de gorduras, esteatorreias. E agora, o que eu faço com a nutrição? A minha sugestão aqui é que a gente insira uma dieta com baixo FODMAPs, mas lembrando, gente, que FODMAPs, assim como dietas low carb que o povo fazem para emagrecer, não é uma coisa para a vida inteira, não é um estilo de vida. Eu vou adotar um estilo de vida de dieta FODMAPs e nunca mais vou ter problema. Não é assim que funciona. Essa é uma estratégia e, como tal, ela deve ser utilizada no máximo em 6 semanas. Raramente eu faço 6 semanas. Normalmente a gente faz em torno de 4 semanas, ou seja, depois de um mês, o cliente volta para a gente. Então, essa dieta com exclusão daqueles alimentos que são ricos em FODMAPs por 30 dias, né? E eu posso também incluir glutamina. Glutamina é um aminoácido que alimenta as nossas células do intestino, os enterócitos, e eu só vou usar isso se o paciente tiver ainda com diarreia. Ele melhorou, ele evacuava 20 vezes e agora evacua 3 vezes, mas sempre com diarreia, ou 7 vezes, mas ainda com diarreia.
E aí eu né? Continuando, então, após 6 semanas, então, você já aplicou a dieta de FODMAPs e o cliente voltou. No máximo 6 semanas, eu vou incluir gradativamente os alimentos e avaliar a tolerância. Para quem não apresentar intolerâncias de acordo com o QRM. Então, isso é importante. Você observou no QRM que a pessoa tinha uma intolerância alimentar. Então, se ela tinha uma intolerância alimentar antes da doença, óbvio que aqui, na hora que ela já é portadora de uma doença inflamatória, não vai ser o momento de eu ficar querendo piorar a situação. Então, eu vou manter essa exclusão daqueles alimentos que a gente acredita que a pessoa apresentasse já uma intolerância alimentar tardia. Só eu queria chamar a atenção que essa inclusão, ela precisa ser gradativa, mas não demorada, do tipo assim, eu vou colocar cebola hoje, daqui uma semana eu vou colocar o alho. Não, coloca a cebola numa refeição, depois coloca o alho na próxima refeição já junto com a cebola, de forma que a gente consiga incluir aqueles alimentos o mais rápido possível. Nosso sistema imunológico não pode ficar muito tempo sem receber aquela informação, senão aí quando você incluir novamente, talvez ele apresente reações até mais graves, né? Então, ter cuidado de não fazer tudo ao mesmo tempo, mas ir colocando o mais rápido possível. O segundo ponto que a gente precisa levar em conta é o rodízio alimentar. Se eu tiver algum paciente com intolerância alimentar e eu mantiver uma monotonia de cardápio, a chance de eu piorar a situação é muito grande. Então, o que eu preciso fazer? Olha, você precisa fazer um rodízio alimentar bem feito, do tipo assim, se possível, depois de 5 dias, você repete o mesmo alimento. E isso vale para o arroz, para o feijão, porque a gente tem uma infinidade de grãos, infinidade de opções de carboidrato, que não há necessidade de você comer arroz, feijão todo dia, a menos, claro, que a pessoa não tenha outra disponibilidade de comer mandioca, de comer uma batata doce, enfim, né? Mas o rodízio alimentar permanente. E aí eu preciso também fazer isenção apenas de glúten, se eu não tiver como fazer o diagnóstico da doença celíaca nessas pessoas. Porque lembram, se eu tenho a chance de ter doença celíaca nos portadores de doença inflamatória, eu preciso descartar esse diagnóstico. Então, a equipe precisa pensar nisso. Então, se eu vou fazer vou fazer endoscopia com biópsia para confirmar se os sintomas forem muito parecidos com a doença celíaca, eu não posso excluir, então eu faço os exames. Anticorpos também pode ser dosado. Então, o que seria? E se eu não posso fazer esses exames? Eu não tenho como fazer esses exames. Então, eu vou manter a isenção do glúten, mas entenda, não é exclusão, gente. A gente faz uma redução, vamos dizer assim. Se o paciente fizer um rodízio alimentar bem feito, é óbvio que o glúten, ou seja, o trigo, ele não vai entrar na alimentação todos os dias. Isso fará toda a diferença para quem é só intolerante e não sensível. Quem for celíaco, o dia que comer o trigo, ele vai apresentar sintomas muito piores. E só fazendo um adendo, esses sintomas não acontecem imediatamente, às vezes você vai comer e vai ter sintoma 5 dias depois, né? E uma terceira coisa que deve ser levada em conta é a suplementação de probióticos. E aí a literatura fala que parece que os portadores de retocolite ulcerativa são os que mais se beneficiam da utilização de probióticos. Então, finalizando aqui minha fala, quem está aí pode preparar o print, né, dessa tela, né, para ficar um resumão do que a gente comentou. Então, primeira coisa que tem que ser feita é a investigação de intolerâncias alimentares anteriores à doença inflamatória, que daí eu utilizo o questionário de rastreamento metabólico. Segundo, é manter exclusões de alimentos que já apresentavam intolerância. Então, se você já fez o questionário, percebeu que o paciente tinha intolerâncias relacionadas ao glúten, então eu vou manter essa exclusão desses alimentos, ou eu vou fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Prescrever uma dieta reduzida de glúten, sim, o glúten tem uma ação inflamatória, a gente sabe disso.
eu vou prescrever uma dieta reduzida, o que não significa dizer para o paciente que nunca mais ele vai comer, porque o paciente vai furar esse esquema e vai comer. É melhor que ele coma sabendo que ele está comendo esporadicamente, e isso não é um mal tão ruim, do que ele comer e ficar com a culpa de que eu fiz uma coisa absurdamente errada, eu estou me matando, né? Mais ou menos assim. Então, reduzida em glúten entra nessa questão do rodízio alimentar. Aplicar a dieta baixa em FODMAPs por no máximo 6 semanas, até que amenize os sintomas, colite ulcerativa, e só prescrever glutamina se houver diarreia. Gente, essas informações, elas vão, trazem, assim, até para mim, né? Por isso que eu gosto muito de estar participando disso aqui, porque se atualiza todo dia, porque os trabalhos acontecem todo dia. E é muito importante isso, porque até, sei lá, uns 3 anos atrás, a gente retirava realmente o glúten de todo mundo, independente do que se tinha intolerância ou se não tinha, ainda não se sabia dessa questão da associação com a doença celíaca também. Então, é muito legal saber que existem possibilidades e que a gente vai ampliando a melhoria das condutas junto aos pacientes portadores de doença inflamatória intestinal. Era isso, né, que eu tinha para falar para vocês. Esses são os meus contatos, né? Contato do meu consultório, contato do meu e-mail. Se alguém tiver nas redes sociais, eu também estou aí presente e sempre disposta a ajudar vocês no que eu puder, né? E é sempre um prazer, né? Poder ajudar a transformar a vida. Essa é a minha missão de vida, com certeza. Muito obrigada a todos pela paciência de estarem aqui me ouvindo. Muito obrigada, doutora, muito obrigada. O chat estava cheio de perguntas, né? E tem tanta gente que fez tanta pergunta. Vamos combinar uma coisa? Do pessoal abrir os microfones para fazer a pergunta diretamente para a senhora. É mais interessante e é mais aconchegante, né? Nós estamos num ambiente virtual para ficar menos robótico. Então, convidamos todos os que tiverem dúvidas a abrir o microfone para conversar com a doutora Ida. Se quiser abrir o vídeo também, fiquem muito à vontade, tá, gente? Deixa eu ver aqui no chat. Olha só, a Luana comentou que ela está fazendo o TCC dela em doença celíaca, que ama esse assunto. Uma nova mensagem. Eva, Eva, pode abrir o seu áudio, conversa, fala, pode fazer a pergunta diretamente para a doutora. Fica à vontade. Ela está sem celular, ok. Ela perguntou, doutora Soraya, professora, em casos de suspeita de intolerância ao glúten, se nós diminuirmos ou retirarmos o glúten, a reação de anticorpos não seria sinalizada nos exames para confirmar essa intolerância. Nestes casos, deveríamos, então, permanecer com o consumo das fontes até que se faça o exame comprobatório? Ótima pergunta essa sua aí. Quem que é mesmo o nome? Eva. Eva, sim, realmente você tem razão. Se você fizer a exclusão e for fazer a dosagem dos anticorpos, pode dar um falso negativo. Então, é preciso que você esteja consumindo. Então, o que a gente faz de rotina? Na primeira consulta, quando o paciente chega, eu já faço a dosagem dos anticorpos. E aí o paciente estava consumindo normalmente, então faz o exame, colheu o exame, eu falo, a partir da coleta do exame, você começa a reduzir o glúten. É isso. Ok, tem mais pergunta lá para cima. Deixa eu ver. Parabéns aí, Luana, pela sua TCC. Acho que eu também sou apaixonada, né, pelas intolerâncias alimentares, até porque sou mãe de alérgica, né? Minha filha é celíaca, tem intolerância a leite, então esse ambiente aí que vocês que precisam fazer a exclusão vivem, eu vivo também há muitos anos. Minha filha já tem 25 anos, então eu lido com isso faz horas. E as mães são as mais bravas, né? Eu falo isso porque a mais brava da diretoria da DI Brasil é a presidente da DI Ceará. E é a única na diretoria que ela não é portadora, ela é mãe de portador. Então, é uma leoa, é uma leoa. Eu sei o que é isso, doutora, ser mãe de uma pessoa
E com É, uma patologia, você fica muito mais cuidadoso, né? com certeza. Ainda mais vivendo num país que não é, numa sociedade que não é nada inclusiva, né? Então é É. bem difícil. A Graça, ela perguntou, pois os cuidados da celíaca não é só a retirada do glúten da dieta, mas tem que ter todo o cuidado para não ter contaminação cruzada, é viver sem glúten mesmo e para toda a vida. É muito importante essa colocação realmente, mas como a gente não estava falando de doença celíaca, eu não entrei nesse mérito. Mas sim, livre de glúten, né? Então, a higienização da casa, uso de sabonetes, de maquiagem, tudo isso precisa ser de marcas muito específicas, né? Que são livres de glúten. Realmente o cuidado é bem maior. Teve uma outra pessoa que perguntou aqui, nem exames de genética mostram as intolerâncias? Então, os exames de genética, o que eles falam é da sua possibilidade de desenvolver algumas doenças. Não é específica assim, você tem alergia alimentar. Não. Você tem uma possibilidade maior, né, genética de apresentar alguma alergia, mas nunca não, mas ainda não temos, né, essa informação de qual alergia seria através de um exame genético. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui em cima. Espera aí, tem mais mensagem. Da Flávia, doutora. Por que a glutamina só pode ser usada na fase com diarreia? Flávia, não quer dizer que só pode. Poder, você pode usar glutamina mesmo não sendo portadora de doenças inflamatórias ou doença celíaca, né? O que a gente quer dizer é assim, qual é a função da glutamina? A função da glutamina é recuperar os enterócitos, que são as células do intestino. Se eu não tiver doenças inflamatórias, vou usar glutamina? Pode usar, pensando no sistema imunológico, né? Mas na diarreia é que a ação da glutamina é melhor, porque com a diarreia você tem uma descamação da mucosa do intestino. Quando você coloca a glutamina mais fácil para essas células do intestino comerem, entre aspas, né, e se replicarem mais rápido, com certeza a recuperação dessa mucosa vai ser maior. Então, por isso que a gente fala, que a literatura mostra que o uso deve ser feito principalmente no caso de diarreia, porque a glutamina está presente em várias proteínas, entende? Então, se você comer carne, se você comer frango, você está comendo glutamina também. O fato de dar glutamina pura é para que os enterócitos tenham um aproveitamento melhor e mais rápido, tá? Aí ela está falando, o uso de butirato é indicado? Sim. O uso de butirato é um ácido graxo de cadeia curta, né? E as bactérias boas do intestino, que a gente chama assim, ou as bactérias saudáveis, como bem disse a Paloma aí, que eu gostei bastante desse conceito, as bactérias saudáveis utilizam o butirato, sim, para alimentação, né? Então é bem legal, sim, de usar. O uso da glutamina se é em jejum. Miriam, a glutamina ela precisa ter alimento para os... Em jejum, gente, não significa que é logo se você está 2 horas sem se alimentar, você pode usar glutamina e aí está considerado o jejum, tá? A Letícia perguntou aí, existe algum nutriente que você gosta de utilizar para melhorar a permeabilidade? Letícia, tem vários, né? Vários nutrientes. E aí, inclusive plantas, né? Eu gosto bastante da fitoterapia. E aí, o Ganoderma lucidum, por exemplo, cada vez mais que eu estudo ele, mais apaixono por ele. Então, é um prebiótico bem legal de usar. Além disso, a gente tem que usar mais fibras, né? Se a pessoa não consegue comer fibras, a gente usa a inulina, né? Em cápsula também, é um nutriente que ajuda bastante. Eu posso usar aloe vera, né? A aloe vera me ajuda bastante nessa recuperação da permeabilidade intestinal, o tratamento da desbiose, né? Como um todo. São exemplos disso.
Doutora, eu sei que não é um assunto, como você falou, em cápsulas, em suplementos, então, é a favor dessa suplementação alimentar? É a Miriam que estava perguntando, né? Que é isso. Sim, eu tanto sou a favor da necessidade, né? Ninguém vai sair por aí falando que suplemento de A a Z resolve, não resolve. Mas se você faz as avaliações, a vitamina D está muito baixa, vou suplementar a vitamina D, o cálcio está muito baixo, vamos suplementar cálcio. Então, as suplementações, sim, são bem-vindas, super bem-vindas. Mas sempre em relação à vitamina D, ela já é considerada um hormônio, doutora? Assim, já passa a ser um hormônio? Sim, a vitamina D é um hormônio. É um hormônio. Por isso que as dosagens costumam flutuar muito, sabe? Por isso que você precisa consumir e avaliar periodicamente. Pelo menos a cada 6 meses, uma vez por ano, no máximo, precisa ser feito um exame de vitamina D para ver como é que está. E lembrando do sol, né, gente? Eu estava assistindo a aula da vitamina D no final, vou só fazer um comentário aqui. E alguém perguntou, mas se não pode tomar sol? E aí eu fiquei pensando, quem é essa pessoa que não pode tomar sol? Será que é uma pessoa portadora de câncer de pele, né, que já teve um câncer de pele? O sol, para a ativação da vitamina D, gente, não quer dizer que você tem que ficar exposta ao sol 1, 2 horas todos os dias. Não. Os trabalhos falam que se você colocar a parte dos membros inferiores, pernas, expostas ao sol, por 20, no horário entre o meio-dia e 2 horas da tarde, vai ser suficiente se você fizer isso 3 vezes por semana. Então, você não tem que expor o corpo todo, muito menos o rosto, que é uma coisa que as mulheres preocupam muito, porque o dermatologista sempre orienta, e claro, a minha também, que precisa usar filtro solar. Mas não custa você deixar a perna sem filtro solar, 3 vezes na semana, buscar esse sol na sua casa, em algum lugar, e ficar 20 minutos lá. Eu coloco o sol do joelho para baixo. Pronto, fico lá 20 minutos. Eu já consigo um bom resultado para a vitamina D. Tá? Então, eu não sei quem é essa pessoa que não pode fazer isso. Pode ser que tenha alguém, mas a grande maioria pode fazer sim. Tem a pergunta da Letícia, doutora. Existe algum nutriente que você gosta de utilizar para melhorar a permeabilidade? O fórum está bastante técnico, viu? Tanto de nutricionista que está aqui. Eu respondi isso, né, já para ela. Eu respondi que o Ganoderma, que o Aloe Vera, que a inulina, né, todos são alimentos ou fitoterápicos, nutrientes para ajudar isso. Ela está falando já isso. Tá, ai, que bom, então. Pessoal, nós estamos já às 18 horas, começamos às 3 horas, então são 3 horas já de fórum, 3 horas com palestras. Em nome, eu não sei se o Anderson está aqui, a Thalata, eu vi a Thalata por aqui. Você quer fazer o agradecimento pela DI Mato Grosso, Thalata? Acho que está difícil a conexão. Doutora, em nome de todos da DI Brasil, em nome de todos os representantes das estaduais, da DI, do Mato Grosso, da AGID, a Associação de Goiânia, de Goiás, e da Associação do Distrito Federal, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação. Foi uma aula maravilhosa, muito esclarecedora. Quero deixar um recado para todo mundo aqui que os certificados poderão ser solicitados através do e-mail maioroxo@dibrasil.org.br, e nós vamos emitir esses certificados no final do evento amanhã, que nós vamos verificar as listas de presença de todos com os pedidos, com os e-mails, tá? Então, a partir de amanhã, durante a semana, a gente vai emitindo os certificados.
E não tenho que agradecer, não tenho palavras para agradecer, além de agradecer aos palestrantes, a todos os representantes das estaduais e representantes do Distrito Federal também, sem os quais a gente vai ler o chat aqui, se perde um pouquinho, né? Sem os quais a gente não conseguiria ter realizado esse encontro, tá? Então, Lília, a lista de presença, ela está sendo passada. Amanhã você vai estar aqui? Porque amanhã nós vamos passar ela de novo. Hoje nós passamos, ontem nós passamos, hoje a lista de presença foi passada, inclusive por causa do sorteio. Se você não assinou a lista de presença, você perdeu a oportunidade de participar do sorteio do kit de exame. Ai, 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 ai. Mas amanhã nós vamos passar novamente, tá? Doutora, muito obrigada. A todos os presentes, muito obrigada. Obrigada pela paciência. Num sábado à tarde, todo mundo podia estar... Se bem que a gente não podia estar no shopping, não. Mas é um minuto, é um tempo precioso das nossas tardes de sábado, e está todo mundo aqui com a gente, todo mundo firme e forte desde o começo. Então, a todos, muito obrigada. E vamos sugerir a quem quiser fazer contato com a doutora Ira Soraya, fiquem à vontade para fazer contato, procura no Instagram, ADI Mato Grosso, né, doutora? A doutora, ela colabora com o pessoal da Associação do Mato Grosso, é voluntária deles, uma valiosa, uma preciosa ajuda. Então, quem precisar fazer algum contato com ela, pode procurar diretamente o pessoal lá no Instagram, DI Mato Grosso. E amanhã começa às 15 horas também, tá? Amanhã nós estaremos todos aqui novamente reunidos, se Deus quiser e Ele quer. Muito obrigada a todos e até amanhã.